Vamos começar, né, do começo? Nem sempre eu faço isso. O senhor nasceu aonde e já nasceu num lar evangélico? Como é que o senhor se interessou pelo evangelho e pelo ministério da palavra? Eu nasci já num lar evangélico, meus pais já eram cristãos, porém tive que sair de casa com 12 anos de idade, porque meus pais moravam na região rural e eu tinha um sonho de estudar. Com 12 anos eu saí de casa e desde então eu nunca mais voltei para a casa dos meus pais. O senhor é de onde? Eu sou do estado do Espírito Santo, interior do Espírito Santo. Não é de Cachoeiro, não. Não, Nova Venécia. Mas a minha conversão, de fato, aconteceu quando eu tinha 17 anos. Embora sempre frequentei a igreja, nunca abandonei a igreja, mas a minha experiência de novo nascimento, de uma experiência profunda, real com o Senhor Jesus, aconteceu com 17 anos de idade. Que bonito. E foi na igreja presbiteriana? Na igreja presbiteriana. É curioso que eu quando comecei a minha carreira cristã, eu pedi um dia para pregar. Meu pai era um presbítero da igreja, e eu disse assim para ele: papai, será que a igreja deixaria eu dar uma aula de escola dominical? Eu acho que eles foram muito corajosos. Não, vamos deixar sim. E eu preparei uma lição, e é curioso que com 15 minutos eu não tinha mais nada para falar. Mas na semana seguinte me convidaram para pregar, eu aceitei com muito temor. Aí as pessoas começavam a dizer assim: você precisa ser pastor. Eu abominava a ideia. Meu sonho de criança, e até de juventude, era ser político e advogado. Não brinca. Eu não perdi um comício por nada. Eu queria escutar até o último orador, enquanto ele não descia do palanque, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título, me filiei num partido e tinha sonhos nessa área, até o dia que Deus me chamou para o ministério. Eu conversava com um presbítero amigo e dizia para ele que depois que eu me tornasse um advogado, que eu tivesse uma carreira política, aí eu entraria num seminário para fazer teologia, para servir um pouco melhor a Deus. Ele botou o dedo no meu nariz e disse assim: você está querendo dar sobra para Deus. Deus quer você hoje, agora, com a sua juventude, com a sua inteligência, com o seu vigor. Aquela palavra entrou como flecha no meu coração. E eu saí daquela conversa 100% convicto de que Deus me queria no ministério. E eu entrei no seminário com 19 anos de idade. O senhor fez qual seminário? Seminário de Campinas, Seminário Presbiteriano de Campinas. Internato? Exatamente. E que época foi? Não foi naquela época conturbada, ou foi? Foi um pouquinho depois, 78, 81. Foi um tempo áureo do seminário, uma juventude brilhante, graças a Deus. Hoje, pela graça de Deus, alguns expoentes da igreja foram daquele período, um período assim de ânimo, de entusiasmo, uma juventude que tinha muitos sonhos no coração, e foi uma coisa muito linda, preciosa. O senhor tem quantos anos de ministério, Reverendo? 36 anos. 36 anos de ministério, graças a Deus. Eu me lembro que, quando criança, meu pai contava muitas histórias de pessoas, e naquela época, nos anos 60, os deslocamentos eram feitos de ônibus, não tinha metrô, quase ninguém tinha carro, né, tudo era de ônibus, e muita gente cruzava a cidade para ir ouvir o reverendo Miguel Rizzo, que era o grande pregador da época. O senhor já ouviu falar dessa história? Muito. Então, o senhor é o reverendo Miguel Rizzo de hoje? Não acredito. Eu acredito. Eu acredito. Olha, pregar a palavra de Deus é um privilégio, uma honra e uma grande responsabilidade. Eu tenho uma paixão pela pregação, e isso desde a minha adolescência. Então, eu penso que é um chamado e é uma dádiva de Deus. E eu encaro isso com muita seriedade, com muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, com muita alegria. Eu praticamente prego todos os dias, em média, 580 a 600 vezes por ano. E faço isso com a maior alegria, com o maior entusiasmo. Às vezes eu vou pregar, estou cansado, moído. Quando eu chego, prego, parece que eu dormi 8 horas e eu saio dali remoçado, animado de novo. Então, pregar para mim, às vezes vou sair de férias
E se eu estou num lugar que eu posso pregar, eu prego, e aquilo não é para mim um peso e nem um cansaço, para mim é um refrigério. Eu vejo isso com alegria. Então, agora, essa paixão pela pregação, ela tem raiz anterior ao seu chamado, né? O senhor gostava dos discursos dos políticos. Isso tem uma coisa muito a ver. E quando eu cheguei no seminário, foi muito curioso, que o meu professor de filosofia, que o senhor deve conhecer, Paulo Viana, ele percebeu essa veia em mim e começou a me dar livros de oratória. Então, eu passava no sebo, comprava aqueles livros clássicos de oratória. O Paulo Viana é o genro do Boanerges Ribeiro. Reverendo Boanerges. O Reverendo Boanerges casou meus pais. Olha isso. Então ele me incentivou muito também. Ele me passava os livros de oratória e eu ia lendo. E nem sabia eu que Deus ia abrir esse cenário para eu me tornar um pregador no nosso país e em alguns lugares fora dele. E os anseios políticos morreram? Eu diria o seguinte, eu entendo hoje, e respeito quem pensa diferente, mas eu entendo que se o seu chamado é para ser pastor, eu citaria a frase de Charles Haddon Spurgeon para os seus alunos. Ele dizia o seguinte para os seus alunos: meus filhos, se a rainha da Inglaterra convidar vocês, para vocês serem embaixadores em qualquer lugar no mundo, não aceitem, não aceitem. Vocês já são embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Uau! Essa vocação é mais sublime. O Spurgeon falava isso? Falava isso. Que bacana. Então eu entendo que aquele que tem um chamado para ser pastor, ele tem o maior e o mais sublime dos chamados. Ele deve ser fiel e dedicar toda a sua atenção a esse chamado.